Ponto. Oi, oi, tudo bem? Eu sou o Pontinho e eu tenho uma história pra vocês. Mas lembra como é que se chama a história, né? Então vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Era uma vez. Foi de primeira. Cada vez mais vocês têm me ajudado, então tá sendo muito mais fácil chamar a história. Vamos saber qual é o conto de hoje? Era uma vez um garoto chamado Pedro Malas Artes. Ele era um garoto muito travesso, adorava brincar e para onde ele ia, sempre ia com uma pedra perto. Certo dia, o Pedro estava na rua brincando quando de repente bateu aquela fome. Ele não pensou duas vezes. Foi na primeira porta e bateu para pedir comida. Toque, toque, toque. Uma senhora muito mal-humorada abriu a porta. O que é? O que você quer? Pedro, todo tímido, respondeu. Uai, eu queria pedir um pouco de comida. Será que você tem que me dar um pouco de comida? Tem? A senhora olhou para Pedro, indignada, e disse: Comida! Eu não tenho comida! E pá! Bateu a porta na cara do Pedro. O Pedro ficou com tanta raiva e insistiu. Bateu na porta daquela senhora novamente. Toque, toque, toque. A senhora, que não tinha paciência, abriu rapidamente a porta e, sem pensar duas vezes, disse: O que é? Eu já disse que não tenho comida! Pedro olhou para ela e fez: Eu sei que você não tem comida, mas tem como me arranjar uma panela e um pouco de água para eu fazer uma sopa? A senhora olhou para Pedro e perguntou: Sopa? Sopa de quê? De água? E o Pedro respondeu: Uai, sopa de pedra, que é uma delícia. Aquela senhora olhou para o Pedro, muito desconfiada, mas deixou ele entrar para fazer a sopa. Pegou uma panela ou uma colher e deu um pouco de água. E o Pedro colocou a pedra. A sopa mal tinha ficado cheirosa e o Pedro logo falou: vai ficar bom demais, mas se você tivesse um pouco de sal e pimenta, seria bem melhor esta sopa. Sal e pimenta? Sal e pimenta eu tenho. Coloque nessa sopa para ela ficar mais gostosa. Coloque. E o Pedro continua a mexer. Foi quando o Pedro percebeu que a sopa poderia ficar até mais gostosa se tivesse alguns legumes e pediu à senhora que trouxesse legumes e um pouco de coentro. E a senhora foi lá na geladeira com muita boa vontade, porque ela já estava sentindo aquele cheiro gostoso na sopa, e deu alguns legumes e coentro para colocar na sopa. E o Pedro mexeu a panela. A sopa já estava ficando muito cheirosa, mas faltava algo mais consistente, sabe? Para ficar bem gostoso mesmo. E aí o Pedro olhou para a senhora e falou: essa receita é da minha tataravó, e ela vai ficar bem mais gostosa se tiver um pouco de carne. Se tiver carne, vai ficar bem mais gostosa. Foi quando a senhora foi na geladeira e pegou uns pedaços de carne que tinha perdido lá e colocou na panela. E o Pedro, começou a mexer. A sopa tinha ficado pronta. Pedro colocou um pouco de sopa para a senhora, um pouco de sopa para ele e comeram. Delícia! Comeram tanto que ficaram de bucho cheio. Quando acabou toda a sopa, a senhora chegou para Pedro e falou: Pedro, tomamos toda a sopa e ficou a pedra. O que eu faço com a pedra, Pedro? Pedro olhou para aquela senhora e, com um ar de riso, já falou: ou a senhora joga fora,
ou guarda para enganar outro bobo. E essa foi mais uma história do Canta Ponta. Se você gostou, curta, compartilhe com os amigos e não esqueça, ó, de se inscrever. Até o próximo vídeo. Tchau!